Vocês conseguem sentir o cheiro? Não é apenas fumaça. É um cheiro muito específico. É doce, acre e carrega o perfume inconfundível do desespero humano. É o cheiro de riqueza evaporando. Há uma data que vocês precisam gravar na pedra fundamental da sua memória financeira. 20 de março do ano 2000. Para a maioria de vocês, geração TikTok, essa data é pré-história. Um tempo arcaico onde a internet fazia barulho para conectar e telefones serviam para fazer chamadas. Mas para quem estava no chão de fábrica de Wall Street, para quem tinha skin in the game, pele em risco, aquela segunda-feira foi o início do apocalipse. O mundo estava bêbado. E quando digo bêbado, não me refiro a algumas taças de champanhe. Refiro-me a um coma alcoólico coletivo induzido pela ganância e pelo crédito fácil. Nós chamávamos de a nova economia. Era um mantra repetido em cada jantar, em cada táxi, em cada escritório. O lucro é coisa do passado. O que importa são os eyeballs. O que importa é o crescimento. Jovens de 23 anos que mal sabiam amarrar os próprios sapatos sem um tutorial tornavam-se CEOs de empresas avaliadas em bilhões. Eles não vendiam produtos. Eles não vendiam serviços. Eles vendiam sonhos encapsulados em domínios.com. E o mercado? O mercado aplaudia como uma foca amestrada, jogando dinheiro na fogueira, na esperança de que a fumaça se transformasse em ouro. Mas naquela manhã de março, uma revista chamada Barron's chegou às bancas. A capa era uma ilustração grotesca e profética. Sacos de dinheiro em chamas. O título, seco como um tapa na cara, dizia: Burning up. Internet companies are running out of cash. Fast. O homem por trás do artigo chamava-se Jack Willoughby. Ele não era um místico. Ele não usava cartas de tarô. Ele cometeu a heresia suprema num mercado de alta. Ele usou uma calculadora. Ele analisou a taxa de queima, a burn rate, de 207 empresas de internet. E a conclusão dele foi um atestado de óbito. 51 delas ficariam sem um centavo em 12 meses. O mercado leu. O mercado travou. E então, o mercado vomitou. 10 dias antes, o Nasdaq havia tocado o céu em 5.048 pontos. Depois daquele artigo, ele mergulhou no abismo, perdendo 78% do seu valor. 5 trilhões de dólares desapareceram. Famílias foram destruídas. Aposentadorias viraram pó. Eu estou lhes contando isso não como uma lição de história, mas como um aviso de emergência, porque eu, Barnaby J. Morgan, estou vendo o fantasma de Jack Willoughby rondar novamente. Vocês, a Assembleia dos Gênios do Acaso de 2026, estão cometendo exatamente o mesmo erro. A música é a mesma, só mudaram os dançarinos. Sai a internet, entra a inteligência artificial. Sai a pets.com, entra a OpenAI. Sai a eToys, entra a Nvidia. Preparem-se. Eu vou lhes mostrar a matemática do colapso. Charles Kindleberger, o pai da história das crises financeiras, definiu o primeiro estágio de qualquer bolha com uma palavra elegante: displacement, deslocamento. No meu dicionário cínico, eu traduzo isso como o brinquedo novo brilhante. É aquele momento em que uma inovação tecnológica é tão poderosa, tão sedutora, que ela sequestra a amígdala do investidor médio. A lógica sai da sala para fumar um cigarro e nunca mais volta. Em 1920, foi o rádio. Em 1990, a internet. Em 2023, a IA generativa. A premissa é sempre verdadeira. Isso vai mudar o mundo. A internet mudou o mundo? Sim. A IA vai mudar o mundo? Sem dúvida. Mas aqui está a nuance que separa o investidor rico do filantropo involuntário. Mudar o mundo não significa que a empresa vai dar lucro.
Vamos olhar para o ícone da estupidez de 1999, a Pets.com. Eles tinham a ideia certa: vender suprimentos para animais online. Um mercado gigante. Eles tinham marketing brilhante. Eles compraram um comercial no Super Bowl por $1,2 milhão. O mascote deles apareceu no Good Morning America. Havia apenas um pequeno problema técnico, uma trivialidade matemática. Eles perdiam dinheiro em cada venda. O custo de envio de um saco de ração de 20 quilos era maior do que a margem de lucro do produto. Mas a alucinação coletiva dizia: não se preocupe com o lucro unitário, nós ganharemos no volume. Pensem na insanidade dessa frase. Se você perde $5 a cada venda, vender 1 milhão de unidades não te torna um magnata. Te torna um falido 1 milhão de vezes mais rápido. Avancem para hoje. O displacement atual é o raciocínio de máquina. A narrativa é: a IA vai substituir programadores, advogados, médicos. O custo marginal da inteligência será zero. E baseados nessa narrativa, vocês estão avaliando empresas que nunca tiveram um ano de lucro na casa dos trilhões. Vocês estão comprando a promessa de Deus na máquina, mas estão pagando o preço do diabo nos detalhes contábeis. Vamos dissecar o cadáver antes mesmo dele esfriar. Vamos falar de burn rate. A taxa de queima é o oxigênio financeiro. Quando ela acaba, o paciente morre. Não importa quão visionário ele seja. Em 2000, a eToys, uma gigante dos brinquedos, tinha uma avaliação de mercado de $8 bilhões. Sabe quanto ela queimava? Cerca de 180 milhões por ano. Em março de 2001, ela declarou falência. Durou menos de 2 anos na bolsa. A relação entre o custo de aquisição de cliente e o valor do tempo de vida estava invertida. Eles pagavam mais para trazer o cliente do que o cliente gastava. Agora, respirem fundo. Vamos olhar para a OpenAI e seus pares em 2025 e 2026. Os números da era parecem troco de padaria comparados a isso. Documentos internos e análises de mercado projetam que a OpenAI, em 2026, terá custos operacionais superando os $14 bilhões. Repitam comigo: 14 bilhões de prejuízo. Para cada dólar que entra via assinaturas do ChatGPT ou APIs, a empresa gasta uma fortuna em computação e em talentos. A XAI, do Sr. Elon Musk, queima cerca de $1 bilhão por mês apenas para montar seu supercluster de GPUs em Memphis. Isso não é capitalismo industrial. Isso é o que eu chamo de vodka grátis na festa, ou expansion of credit. Essas empresas só estão vivas porque o capital de risco e as big techs estão subsidiando cada prompt que você digita. Se a OpenAI tivesse que cobrar o custo real de cada pesquisa que você faz, você voltaria para o Google em 2 segundos. O modelo de negócio é insustentável no preço atual. Ele depende de uma suposição mágica, que o custo da computação cairá drasticamente antes que o dinheiro acabe. Isso não é uma estratégia de negócios. Isso é uma aposta num cassino, onde a casa muda as regras toda noite. Nassim Taleb nos ensina sobre a fragilidade. Um sistema que precisa de injeções constantes de capital externo para sobreviver é, por definição, frágil. Se a taxa de juros subir mais 0,5%, se a Nvidia atrasar uma entrega, se a confiança do investidor vacilar por um dia, a estrutura colapsa. Não existe pouso suave para quem gasta $1 bilhão por mês sem lucro. Existe apenas o muro de concreto. Mas a toca do coelho é mais funda. O perigo não está apenas nas empresas da IA. Está na circularidade fraudulenta de todo o ecossistema. Frank Knight, um economista que vocês deveriam ler se parassem de ver dancinhas,
criou o conceito de incerteza knightiana. Risco é quando você joga dados. Você sabe que a chance é 1 em 6. Incerteza é quando você joga roleta russa numa sala escura. Você não sabe quantas balas tem no tambor, nem onde está o gatilho. Nós estamos na sala escura agora. Vejam a relação incestuosa entre as Big Techs e as startups de IA. A Microsoft investe 13 bilhões na OpenAI. A OpenAI pega grande parte desse dinheiro e paga de volta a Microsoft pelos serviços de nuvem Azure. A Amazon investe na Anthropic. A Anthropic paga a Amazon pela AWS. O Google investe na DeepMind e em outras. O dinheiro volta para o Google Cloud. Isso cria uma receita fictícia. Parece crescimento, mas é apenas dinheiro trocando de bolso dentro do mesmo clube de bilionários. É uma lavagem de dinheiro corporativa legalizada, projetada para inflar o preço das ações. E na base da pirâmide, temos as empresas Wrapper, Jasper, Copy.ai e milhares de outras. O que elas são? Elas são apenas interfaces bonitas conectadas à API da OpenAI. Vejam o caso da Cursor, um editor de código assistido por IA. Uma ferramenta fantástica. Eu uso para programar meus algoritmos. Mas a Cursor repassa quase toda a sua receita para a Anthropic. E o que a Anthropic faz? Ela usa esse dinheiro para treinar a próxima versão do Cloud, que saberá programar tão bem que não precisará da interface da Cursor. É canibalismo financeiro. O cliente está financiando o fornecedor que vai matá-lo. Em 2000, as empresas de telecomunicações cavaram milhares de quilômetros de fibra ótica que ninguém usava. Elas faliram. Em 2026, as Big Techs vão gastar combinadas mais de 320 bilhões de dólares em capex num único ano. Elas estão construindo data centers que consomem a energia de países inteiros. A pergunta de $1 trilhão é: onde está o ROI? Onde está o dinheiro real, vindo de padarias, farmácias e fábricas de cimento, para pagar essa conta de 320 bilhões? Ele não existe. As empresas do mundo real estão adotando a IA? Sim, lentamente. Mas elas não estão pagando o suficiente para justificar esse investimento faraônico. Estamos construindo pirâmides no deserto para deuses que não respondem. A história não se repete, mas ela rima com um sarcasmo delicioso. Como identificar o topo da bolha? Não olhem para os gráficos. Olhem para o comportamento dos primatas. Sinal número 1. O culto à personalidade. Em 2024, vi Jensen Huang, CEO da NVIDIA, autografar o busto de uma mulher numa conferência de tecnologia. Ele foi tratado como uma estrela de rock. Quando CEOs viram Messias, vendam tudo. Executivos sérios são chatos. Executivos sérios falam de margem EBITDA e fluxo de caixa livre. Quando eles começam a falar sobre salvar a consciência humana ou levar a luz das estrelas para a Terra, segurem suas carteiras. É a híbris grega antes da tragédia. Sinal número 2. O Super Bowl. Em janeiro de 2000, 14empresas.com pagaram $2,2 milhões por 30 segundos de propaganda no Super Bowl. A maioria faliu naquele ano. Vejam o Super Bowl recente. Quantas propagandas de IA. Quantas promessas vagas de o futuro é agora. É o indicador contrarian definitivo. Quando uma indústria precisa gritar para a massa no intervalo do futebol para justificar seu valuation, ela já ficou sem compradores inteligentes. Sinal número 3. A racionalização do absurdo. Em 1999, diziam: valuation por lucro é coisa de velho. Usamos price to clicks. Hoje dizem: não olhe o prejuízo da OpenAI. Olhe para as leis de escala.
Eles inventam novas leis da física econômica para justificar por que 2 mais 2 deve ser igual a 5 bilhões. Mas as leis de escala estão falhando. Os novos modelos estão demorando mais para sair e custando exponencialmente mais para treinar, com retornos marginais decrescentes. A curva está achatando, mas o preço das ações continua vertical. Isso cria um vácuo. E a natureza odeia vácuo. O colapso é apenas o ar voltando para a sala com violência. Mas Barnaby, você chora. Eu não invisto em startups de IA. Eu sou conservador. Tenho meu emprego, minha casa, meu fundo de pensão. Ah, a doce inocência. Vocês acham que podem se esconder da onda de choque? O crash de 2000 não matou apenas especuladores. Ele causou uma recessão. Mas o crash de 2026 tem o potencial de ser sistêmico. Por quê? Concentração. Hoje o S&P 500 é refém de apenas 5 ou 6 empresas. Elas representam 30% a 40% de todo o ganho do mercado. Se a bolha da IA estourar, ela arrasta o índice inteiro para o fundo do mar. Seu fundo de pensão sangra. Seu seguro de vida sangra. Os bancos param de emprestar. É o credit crunch. A padaria da esquina não consegue renovar o empréstimo de capital de giro. Ela fecha. O funcionário é demitido. Ele para de comprar. É o efeito dominó. E quando isso acontecer, chegaremos à fase que Kindleberger chama de revulsion, a ressaca moral financeira. É aquele momento em que o mercado sente nojo físico do ativo que antes idolatrava. Vocês verão a mídia destruir quem hoje ela exalta. Vocês sentirão vergonha de ter acreditado. E nesse momento, muitos de vocês cometerão o erro final. O AFODL. Vocês abraçarão o ativo tóxico, dizendo: eu não perco se não vender. Isso é síndrome de Estocolmo financeira. Quem segurou ações no topo de 2000 demorou quase 20 anos para recuperar o dinheiro nominal. 20 anos. Vocês têm 20 anos de vida para jogar no lixo por causa de ego? Eu não sou um pessimista. Sou um realista. Eu sou uma tartaruga de 130 anos. Eu vi impérios caírem porque ignoraram a matemática. Eu vi homens brilhantes morrerem pobres porque confundiram inteligência com sabedoria. A inteligência artificial não vai desaparecer. Mas 95% das empresas vão virar pó. A pergunta que você deve fazer ao olhar para o seu portfólio hoje não é: quanto isso pode subir? A pergunta é: isso sobrevive ao inverno? Façam o teste do Jack Willoughby. Olhem para a empresa. Vejam o caixa líquido. Vejam o lucro operacional. Se a empresa queima caixa e depende de promessas, ela é uma fogueira. Saiam da fogueira enquanto a porta de emergência ainda está aberta. Acumulem caixa. Sejam cínicos. Sejam desconfiados. Sejam chatos. O mercado foi desenhado para transferir dinheiro do impaciente para o paciente, do crente para o analista, da lebre para a tartaruga. A escolha é sua. Você pode continuar dançando na festa da vodka grátis, ou você pode sair agora, silenciosamente, e assistir de longe enquanto o teto desaba. Eu sou Barnaby J. Morgan, e eu prefiro estar sozinho e solvente do que acompanhado e falido. Se você tem estômago para a verdade e quer saber exatamente quais ativos eu estou comprando para me proteger desse incêndio, o link está abaixo. Se não, boa sorte. Você vai precisar.